Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Um ótimo dia para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde nesse dia. Hoje venho trazer para você mais uma palavra para abençoar o seu dia, uma palavra como resposta, uma palavra como direção. Hoje eu quero deixar aqui uma palavra que está aqui no livro de 2 Crônicas, lá no capítulo 36. É o último capítulo deste livro, a partir do verso 16, onde vai dizer assim: Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, com que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. Irmãos, hoje eu quero deixar aqui uma palavra para você. Quero falar sobre honra. Honra, sobre honrar aquilo que vem de Deus. Saber honrar os servos de Deus. Saber honrar as servas de Deus. As pessoas que Deus colocou nesta terra para fazer a diferença, para pregar o teu evangelho, para levar a sua palavra. Homens e mulheres que a todos os dias não têm crédito por onde passam. Porque hoje vamos ver que a zombaria também acontece, assim como naquele tempo, assim como está escrito aqui na Bíblia, zombaram do povo de Deus. Hoje, nos nossos dias, isso também acontece. Aqui vamos ver que o rei Zedequias, ele reinou por 11 anos. E o rei, ele fez tudo o que era mal aos olhos de Deus. Ele não se humilhou diante do profeta Jeremias, um homem de Deus que se levantou fortemente naquela época. Ele se rebelou contra Nabucodonosor, rei da Babilônia, que era justamente quem o tinha colocado como rei. Quer dizer, ele não sabia simplesmente honrar a ninguém. Ele recebeu certas honrarias, mas ele de certa forma conseguiu, ter honra ou dar honra para aqueles que um dia tentaram ajudar ou que tentaram mostrar para ele um caminho de verdade. E aqui na Bíblia vai dizer que, através do reinado de Zedequias, o teu povo, porque não era só o rei, também era o seu povo, eles zombavam dos mensageiros de Deus. Deus estava tentando avisar aquele povo para que se convertessem, para que se voltassem para o bem. Mas, por causa ali das suas idolatrias, por causa do seu orgulho, do ego do seu coração, do endurecimento do seu coração, então o povo zombava dos mensageiros de Deus. Olha aqui. Se você quer ser abençoado na sua vida, não se esqueça disso. A zombaria, ela vai te levar a uma escada, só que não é para subir. É uma escada que vai te levar à destruição. Aqueles que se levantam contra os servos de Deus, contra as servas de Deus, homens e mulheres de Deus, esses começam a subir uma escada, mas que na verdade levam à destruição. Por algum tempo, as coisas podem até fluir. Só que aquele que se levanta contra um servo de Deus ou contra uma serva de Deus,
ele vai, na verdade, não é... Ele na verdade, ele não está zombando de um homem ou de uma mulher. Na verdade, uma pessoa dessas, ela está, na verdade, zombando das coisas de Deus. Porque Deus escolheu as coisas loucas para confundir as coisas sábias. Aqueles que acham que são confundidos por aqueles que não são. Então, quando se levanta contra um homem, contra uma mulher de Deus, na verdade está se levantando contra o próprio Deus. Porque um homem ou uma mulher de Deus, ele entende que não é pela força do teu braço. Ele sabe que não é por ele, mas sim é pela força de Deus, é pela força que desce do céu sobre a vida dele. E que quando ele é usado, quando a sua boca traz palavras que muitas das vezes não vai agradar os ouvidos das pessoas, eles sabem que o Senhor é fiel para cumpri-las. Então, quando se levanta contra este povo escolhido, contra este povo eleito, temos que saber que estamos, na verdade, se levantando, estamos zombando. Na verdade, é de um povo, ou melhor, é de um Deus que é sobre aquele povo escolhido. Quando zombamos de uma mulher, de um homem de Deus, na verdade, estamos zombando das coisas de Deus, das coisas que vêm do alto. E grande é o preço, assim como Zedequias aqui pagou. Zedequias, ele reinou por 11 anos. Fez tudo que era mal aos olhos de Deus. E ainda fez zombarias aos servos do Senhor, aos servos de Deus, aos profetas, aos mensageiros de Deus. E pagou um alto preço. Porque Deus o entregou, na Bíblia vai dizer que Deus o entregou nas mãos dos seus inimigos. E grande foi a matança e a destruição. Por isso, quando você se levanta, por isso, quando alguém se levanta contra um mensageiro de Deus, contra um servo de Deus, aí se acende a ira do Senhor. Aí se levanta a ira de Deus. Porque quando se levanta contra estas pessoas, contra os servos de Deus, contra os profetas de Deus, na verdade estamos se levantando contra o próprio Deus. Então, devemos neste momento olhar e refletir e pensar. Quando se levanta contra alguém que na verdade está trazendo ali uma palavra de Deus, comece a observar, não é contra a carne, não é contra a pessoa, não é contra o homem, não é contra a mulher que você tem que se levantar. Não é contra este povo que você tem que se levantar. Mas dê ouvidos, ouça, porque muitas das vezes o Senhor vai usar mensageiros da onde você nem imagina para falar contigo, para te dar direção, para trazer correção para a tua vida, para que você venha alinhar-se nos propósitos de Deus. Só que muitas das vezes as pessoas elas não estão preparadas para ouvir, os seus ouvidos estão desatentos. Então ali se começa a zombaria, a se levantar contra este povo de Deus. Se atente, porque o Senhor tenta falar contigo de muitas formas. O Senhor tenta de muitas maneiras falar conosco. E nós devemos estar atentos para ouvir.
para que nós não venhamos nos levantar contra os escolhidos do Senhor, contra os mensageiros de Deus, contra os seus profetas. Porque isso vai gerar uma grande destruição, isso vai gerar um grande furor de Deus contra a sua vida, se isso acontecer. Tá? Eu espero que a todos que estejam ouvindo este vídeo, que estejam assistindo esse vídeo, possam entender essas palavras. Que essa é uma palavra de direção, essa é uma palavra de correção, de atentamento para os nossos ouvidos, para tudo aquilo que nós estamos olhando e vendo, para que nós não venhamos pecar contra o Senhor, para que nós não venhamos pecar ao Senhor, contra o Senhor, através dos seus pequeninos. Porque vamos ver que até mesmo Balaão, um profeta que não era reto, tão reto diante de Deus, mas quando Balaque manda Balaão amaldiçoar um povo, o povo de Deus, Balaão diz: como vou amaldiçoar se Deus não amaldiçoa? Deus disse para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Aqueles que te amaldiçoarem. Então, reflita hoje nesta palavra, que o Senhor possa falar mais forte ao teu coração hoje com esta palavra. Que quando se levanta contra um povo de Deus, na verdade estamos se levantando contra o próprio Deus. E quem é que quer ver a ira de Deus sobre a tua vida? Quem quer ver o furor de Deus sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre tudo aquilo que leva o teu nome? Tenho certeza que ninguém quer ver a ira de Deus. Ninguém quer ver o furor de Deus sobre si. Então que possamos nos atentar, que possamos enxergar e abrir os nossos ouvidos para entender quando Deus trouxer uma mensagem para nós, quando Deus usar um servo dele para trazer uma mensagem para nós. Amém? Que Deus te abençoe neste dia, que Deus te guarde. Se essa mensagem falou forte ao teu coração, deixa aí o teu joinha, inscreve-se no canal e que Deus te abençoe grandemente.